Por que que te falta fôlego na hora de cantar? Por que que a tua voz fica ofegante enquanto você está cantando? E por que também muitas vezes a tua voz quebra na hora que você está cantando, aquele famoso que são coisas completamente muito chatas e que consequentemente prejudicam e muito, comprometem e muito a tua performance vocal na hora de cantar, independente se você está cantando na sua igreja, ou se você vai cantar em casa, não importa onde. Mas se você quiser realmente aprender a cantar para Deus com excelência, se você quer resolver esse problema de uma vez por todas, eu te digo uma coisa muito importante, esse vídeo não é para quem é preguiçoso, preguiçosa, para quem não quer aprender, para quem não quer estudar, para quem não quer se esforçar e para quem está atrás de uma solução mágica e que não tem compromisso com absolutamente nada. Então, se você é essa pessoa, pode sair desse vídeo agora, tá bom? Porque esse vídeo aqui e qualquer vídeo do meu canal é realmente somente para pessoas que têm o desejo de aprender a cantar bem, que acreditam que cantar bem não é uma questão simples de dom, de receber algo especial vinda do céu, e que principalmente quer aprender como adorar a Deus com excelência, se tornar um cantorador, aquele que canta bem, mas que também adora a Deus em espírito e em verdade, com toda a sua alma, com todo o seu amor e com todo o seu entendimento. Então, sem mais delongas, nesse vídeo aqui eu vou te trazer absolutamente tudo o que você precisa saber de uma vez por todas para dominar a tua respiração em um prazo extremamente curto e não sofrer mais com esses e outros problemas que eu vou mencionar aqui no vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar essa verdadeira aula que eu vou entregar aqui para você. Vamos junto. Ó, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender, eu também vou passar exercícios aqui, tá? Muito importante você saber disso, mas você precisa entender questões muito importantes. Você precisa desenvolver consciência respiratória para que você consiga resolver isso de uma vez por todas. Porque não basta somente, e a solução de tudo não está em exercícios. Muitas pessoas chegam aqui no canal achando que o exercício é que resolve tudo. Às vezes a pessoa tem problema de alcançar notas altas, por exemplo, que inclusive a falta do controle de respiração, de uma respiração eficiente, uma respiração eficiente, atrapalha em alcançar notas mais altas. Mas muitas vezes e muitas pessoas chegam aqui achando que existe um exercício ou uma sequência de exercícios milagrosas que vão resolver esse problema. Outra coisa importante também, quando você precisa cantar uma nota de longa duração, ou quando existem músicas, por exemplo, que tem, né, que tem essa questão, né, de notas de longa duração, ou notas muito agudas que precisam de bastante intensidade, de bastante força, vamos dizer assim, e você precisa de um bom suporte respiratório para conseguir fazer isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a respiração é o combustível da voz. Sem a respiração, nada acontece quando a gente fala de voz, porque a voz é o combustível. Então, assim como o nosso fôlego de vida que Deus nos deu, assim como o ar que nós respiramos, que também foi Ele que nos deu, é esse ar passando pelas pregas vocais que vai começar a produzir o que nós chamamos de ciclos vibratórios, que é um movimento parecido com esse aqui, ó, que vai começar a gerar o som. Então, sem esse ar passando pelas pregas vocais, não tem ciclo vibratório, e se não tem ciclo vibratório, não tem voz sendo emitida. Você está entendendo? Então é muito importante você entender que Deus fez tudo perfeito. Tudo perfeito. E tudo funciona como se fosse uma engrenagem. Uma coisa precisa da outra, funcionando direitinho para que tudo funcione bem. E na respiração não é diferente. Então são alguns recursos, alguns mecanismos que trabalham nesse processo que precisam atuar em conjunto, de maneira sincronizada, para que você consiga uma respiração controlada e eficiente. Senão, consequentemente, você vai ter muita dificuldade de emitir a tua voz para começar, né? Emitir a tua voz de uma maneira saudável, emitir a tua voz de uma maneira estável, que é o que vai, por exemplo, economizar energia,
da tua musculatura para que ela faça as manobras que ela precisa fazer quando a gente está cantando, principalmente quando a gente fala de músicas de execução um pouco mais complexa. Por exemplo, inclusive, eu vou trazer o exemplo de uma ou duas músicas que se encaixam nesse contexto e que muita gente conhece e que na hora de cantar acaba sempre tendo a sua performance prejudicada porque não tem uma respiração bem controlada. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. A segunda coisa, extremamente importante, além de entender que o ar é o combustível da voz, ou seja, então é através da respiração que tudo começa a acontecer, você precisa entender que para controlar a respiração eu preciso ter consciência e domínio de mecanismos específicos. Então, quando se fala de respiração, normalmente pensa-se logo em diafragma, porque muita gente fala em respiração diafragmática, e aperta o diafragma, e aperta a barriga e tal. Isso tudo é balela, gente. Porque, na verdade, por exemplo, a respiração diafragmática, nem tem gente que fala, tem a respiração diafragmática, tem a respiração não sei das quantas. Não. Todo tipo de respiração é diafragmático, porque o diafragma é um mecanismo fundamental para que a respiração aconteça. Sem o diafragma, a respiração não acontece. Se você não sabe o que é diafragma, depois que terminar essa aula aqui, esse vídeo aqui, dá um Google aí e pesquisa o que é o diafragma. Olha lá o desenhozinho para você ver onde é que ele fica, tá? Mais ou menos aqui nessa região. Então, toda respiração é diafragmática. Então, a primeira coisa, aliás, a segunda coisa que você precisa entender é isso, e que existem mecanismos específicos que vão atuar nesse processo. Quais são esses mecanismos? Então, além do diafragma, a gente vai ter, por exemplo, as costelas inferiores ou chamadas flutuantes. Tudo que eu for falando aqui, depois você pode dar um Google ou você também pode encontrar essa solução que daqui a pouco eu vou te dizer qual é, que é muito mais fácil de você, inclusive, aprender tudo sobre a parte dos mecanismos, que é extremamente importante. Eu vou mencionar todos eles aqui, mas não tem como, num vídeo curto desse, ensinar absolutamente tudo. Então, além do diafragma, a gente vai ter as costelas flutuantes, nós vamos ter também a musculatura pélvica, que inclusive é uma musculatura que ela está a mais ou menos um palmo de distância, que no vídeo não vai aparecer, um palmo de distância em relação ao umbigo, que é uma musculatura extremamente importante para diversas funções do nosso corpo. Ela ajuda, inclusive, a manter a nossa postura, proteger a nossa coluna, e também ela é responsável por estabilizar os próprios movimentos do diafragma, do abdômen e tudo mais. Então, é muito importante também desenvolver essa estrutura para que você consiga uma respiração estável. Tá? A gente vai ter também, como eu já falei, além da musculatura pélvica, abdominal, a gente vai ter também o diafragma, a gente tem logicamente os próprios pulmões e também temos a musculatura intercostal, que como já diz o nome, fica lá nas costas. Então toda essa estrutura está atuando em conjunto quando nós estamos respirando já no nosso dia a dia. Elas já estão funcionando. Lembra que eu falei agora há pouco que Deus faz tudo perfeito, e é verdade. Então, de fábrica, a gente já vem com tudo isso, e isso tudo já vem funcionando perfeitamente. Porém, quando a gente fala de cantar, toda essa estrutura precisa trabalhar de forma mais intensa e ainda mais eficiente, porque cantar é uma atividade muscular de altíssima intensidade. Então, exige muito do nosso corpo e exige muito também dessas estruturas. Então, ter a consciência de que elas existem e aprender a desenvolver elas e a dominar o funcionamento delas, e quando eu falo desenvolver, justamente fortalecer, aumentar o número de fibras musculares dessas estruturas, porque são músculos também, vai te ajudar a ter uma melhor eficiência nisso tudo. E é extremamente importante trabalhar isso para que você consiga ter uma performance vocal decente, bonita, agradável, para Deus em primeiro lugar e consequentemente também para quem vai te ouvir. É extremamente importante. E outra coisa, o terceiro ponto extremamente importante aqui é você entender que existem frases de longa duração, como eu mencionei no início do vídeo,
existem frases de curta duração. E isso quer dizer que, como o ar é o combustível da voz, né, e a respiração, e todo esse sistema respiratório vai trabalhar no que? Na otimização e na administração, vamos dizer assim, desse ar que a gente inspira, para que a gente consiga trabalhar esse processo enquanto nós estamos cantando. Então, quando a gente vai cantar, a gente precisa entender que, para as frases de longa duração, a gente vai precisar, consequentemente, de uma quantidade maior de ar, porque assim como combustível, né? Então, se você põe pouca gasolina no teu carro e você precisa, né, dirigir uma distância longa, o teu carro vai ficar parado no meio do caminho. É a mesma coisa em relação à voz, tá? Então, frases de longa duração, bastante ar. Frases de curta duração, pouco ar. Por que que é extremamente importante você trabalhar isso na hora de cantar e você ter a consciência disso? Por quê? Por exemplo, se você está cantando uma frase de longa duração, você pega uma quantidade menor de ar, como eu já falei, você vai ter que fazer o quê? Cortar frases no meio. Você vai ter que cortar frase no meio. Aliás, nem frase, né? Às vezes palavras no meio. Além disso ficar feio, o que vai acontecer também? A tua musculatura vai precisar trabalhar com mais esforço. Então, não sei se você já fez isso, inclusive eu quero que você conte nos comentários. Você já tentou fazer uma atividade física, correr, uma simples caminhada mais intensa e te faltou fôlego? O que você teve que fazer? Você teve que diminuir a passada. Ou você teve que simplesmente parar de correr e ficar só caminhando porque te faltou fôlego, ou seja, porque você não trabalhou bem a tua respiração, não administrou da forma correta o ar enquanto você estava fazendo a atividade. E com a voz é exatamente a mesma coisa. Então, além dessa questão de, para frase de longa duração, eu precisar de uma quantidade de ar maior, e para frases de curta duração, eu precisar de uma quantidade de ar menor, eu preciso, logicamente, administrar, ou seja, controlar essa quantidade de ar enquanto eu estou cantando, enquanto eu estou emitindo a minha voz. E o quarto ponto, extremamente importante, é você entender que o ar precisa passar pelas pregas vocais de maneira estável e não instável. Eu vou te dar um exemplo aqui e já vou aproveitar para passar um exercício que ele é bem simples de fazer, mas ele é extremamente eficiente e que te mostra na prática como isso deve acontecer na hora de cantar, que é o exercício de emissão de S, né, que eu chamo. Ou você simplesmente vai imitar uma panela de pressão enquanto você está fazendo a emissão. Então, por exemplo, o que é uma respiração instável? Né? Uma emissão de ar instável. É tipo isso aqui, ó. Ou seja, não existe uma linearidade na passagem do ar. Então isso vai fazer com que a tua musculatura tenha que fazer muito esforço na hora de cantar. Então é como se você ficasse, por exemplo, ó, se você fizer, faz isso comigo, inclusive, se você está assistindo esse vídeo aqui comigo, essa aula, ó, vai fazendo assim, ó, vai apertando a mão assim. Isso é o quê? O músculo trabalhando de forma mais intensa e relaxando. Trabalha de forma intensa e relaxa. Trabalha de forma intensa e relaxa. Depois de um tempo fazendo isso, o que vai começar a acontecer? Você vai começar a sentir dor ou desconforto aqui no antebraço, principalmente. Por quê? Porque isso vai fazer com que a tua musculatura tenha que entrar num nível de sobrecarga muito grande. Agora, se você fizer isso aqui, ó, você aperta a mão, pressiona e fica segurando. Ó. Fica segurando. Pode ficar segurando aí. Pelo máximo de tempo que você conseguir. E aí o que você vai perceber? Que vai levar muito mais tempo para você começar a sentir a mesma dor e o mesmo desconforto no braço, no antebraço, aliás. Ó, até agora eu não estou sentindo nada e eu estou pressionando forte. Entendeu? O que isso quer dizer? Estou te dando Estou fazendo essa ilustração aqui com o meu antebraço, mas para você entender que a musculatura precisa fazer os movimentos de forma estável também.
quando a gente está emitindo a voz. E aí a passagem do ar acontecendo de forma estável vai ser determinante para isso. Por quê? Lembra que quem faz com que as pregas vocais comecem a fazer os movimentos dos ciclos vibratórios que geram o som da voz é o ar. Então, quando eu aumento a minha pressão de ar, eu também aumento a intensidade que meu músculo trabalha. Então, se eu fico pressão de ar forte, pressão de ar fraca, pressão de ar forte, pressão de ar fraca, é a mesma coisa que ficar fazendo isso aqui, ó. E aí eu vou antecipar a fadiga da minha musculatura. E aí ferrou. E esse é um dos grandes motivos, inclusive, que a voz começa a cansar mais rápido. Que a voz começa a falhar, por exemplo. E a falta de controle do ar, muitas vezes também prejudica até a afinação. Você sabia disso? Se você não sabia disso, me conta aí nos comentários. Fala aí, comenta aí, eu não sabia. Mas é verdade isso. É uma verdade muito importante, inclusive, mas que muita gente não leva em consideração. Então, o exercício que você vai fazer para começar a trabalhar já essa consciência de estabilidade da tua pressão de ar e também já trabalhar os mecanismos é esse aqui, ó. Aí você pode ficar aí, né, onde você está, sentado. Pode ser sentado mesmo, não tem problema, não precisa ser em pé, até porque sentado você consegue ter uma percepção ainda maior de toda essa estrutura trabalhando, tá? Então pode se sentar, se você tiver numa poltrona como essa, ou numa cadeira, pode ser, ou na beira da cama, no sofá, não importa. O importante é que você fique com a bunda bem né, com seus glúteos aí, bem na ponta do assento. Cuidado para não cair, tá? E você não pode encostar-se, ó. Encostar as costas no encosto ou na parede, né? Se você tiver na parede usando um banco, alguma coisa nesse sentido, não pode, tá? E a planta dos pés precisa estar bem coladas no chão e as suas pernas vão ficar entreabertas. E a primeira coisa que você precisa trabalhar é a sua postura. Então, isso é um conceito básico de postura. E também estando nessa posição, o que acontece? A tua musculatura pélvica fica completamente acionada. Acionada. E aí, claro, dá também para aumentar o nível de intensidade da ação da musculatura pélvica e é o que a gente vai fazer nesse exercício, inclusive. Além disso, a gente também vai trabalhar uma melhor eficiência das costelas flutuantes, tá? Musculatura abdominal interna e tudo mais. Tudo em um único exercício. Em um único exercício. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as mãos, vai colocar assim, ó. Então, por exemplo, como é que eu faço para encontrar as costelas flutuantes? Polegar, ó, aqui no sovaquinho. Tomara que o desodorante não esteja vencido. Brincadeira, tá? Ó, e aí você vai fazer o seguinte. Onde encostar o teu dedo mindinho, ó, exatamente como está acontecendo aqui, ó, é onde vão estar as tuas costelas inferiores ou costelas flutuantes. E o que você vai fazer? Presta muito bem atenção nessa sequência aqui. Presta atenção. Você vai na postura adequada, ou seja, a coluna reta. Não fica assim, ó, corcunda, tá? Coluna reta. Então você vai dar uma leve pressionadinha no abdômen, como se você estivesse se protegendo de uma pancada ou de cócegas até, né? Mas não é aquele negócio de encolher a barriga, tá? É deixar rígido, firmezinho, tá? Aí você vai fazer o quê, ó? Você vai pressionar as costelas, ó. Primeiro. E mantém a tua postura. Mantém tudo acontecendo da forma certa. Você vai fazer, ó, pressionou as costelas. Aí o que você vai fazer? Mantendo o abdômen rígido, você vai puxar o ar pela boca e você vai soltar o ar imitando uma panela de pressão. Exatamente assim, ó. Eu quero que você me conte aqui nos comentários quantos segundos, se você marcou, quantos segundos você conseguiu ficar soltando o ar em S, imitando panela de pressão. Porque nesse exercício aqui, por exemplo, eu quero que você me descreva também aqui nos comentários o que você conseguiu sentir. Porque o que dá para sentir?
muito nitidamente. A musculatura pélvica, tipo, te agarrando aqui, né? Embaixo, agarrando mesmo, pressionando. Um abdômen bem firme, bem rígido. As costelas, inclusive, ó, você pressionando as costelas, você sentindo as costelas voltando para o lugar bem lentamente. E a emissão do ar estável. E sendo emitida por um longo tempo. Inclusive, uma outra dica importante aqui, ó, nessa aula. Esse vídeo que é uma verdadeira aula. Quanto mais tempo você conseguir, dentro desse exercício, ficar emitindo o ar desta forma, melhor. Então, você vai aplicando, você vai praticando esse exercício aqui e vai aumentando a sua marca, vamos dizer assim, porque quanto maior é a tua marca, quanto mais segundos você conseguir ficar fazendo, mais eficiente está o teu controle de respiração, né? E é claro que existem diversas outras formas de trabalhar esse exercício, muitas variações e também outros exercícios que vão desenvolver os mesmos mecanismos, as mesmas partes da estrutura respiratória, tanto em conjunto quanto separadamente. E eu tenho tudo isso organizadinho no curso Respira Canto. Então, se você tem interesse em conhecer o curso Respira Canto, vai ali na descrição porque eu vou deixar o link para você poder conhecer, acessar e adquirir se você realmente quer dominar a tua respiração de uma vez por todas em até 7 dias. Então, voltando aqui, esse exercício é extremamente eficiente. Todos os meus alunos que aplicam esse exercício, que têm isso como rotina, inclusive, dominam a respiração e não tem mais todos esses problemas que eu mencionei para você lá no início do vídeo, por exemplo. Tá? Agora, na prática, cantando, por exemplo, como que eu faço para conseguir otimizar a emissão do meu ar, para conseguir otimizar minha respiração e não sofrer mais com esses problemas, além da consciência, além dos exercícios? O que precisa ser feito na prática para que você consiga fazer isso? Vamos lá. Eu vou pegar como exemplo a primeira música, que é o Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, que é uma música bem conhecida aí, pelo menos a galera que é crente conhece. É aquela: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Essa aí. Então tem uma parte da música, por exemplo, que ela tem uma frase de longa duração, que é a alegria de toda a terra. E a grande maioria das pessoas não consegue fazer essa frase sem cortar essa palavra no meio, por exemplo. Melodicamente fica muito mais bonito, porque preenche toda a música e tal. Então ficar picotando e ficar picotando a frase e ficar com a voz ofegante depois ainda, aí complica tudo. E consequentemente complica todo o restante da tua performance também, certo? Então, o que você precisa fazer? Primeiro, se é uma frase de longa duração, lembra que eu falei ali atrás? Bastante ar. Então lembra da postura. Postura ereta. Você vai fazer abdômen rígido, abdômen firme, firme. Aí você puxa o ar pela boca e enche os pulmões. Sinta isso acontecendo. Ah, mas professor, eu já vi o fulano de tal falando que não pode estufar o peito. Pode estufar o peito, sim, porque os pulmões estão aqui atrás. E quando eu encho os pulmões é justamente o que acontece. Então, sim, tem que encher isso aqui, tem que estufar a caixa torácica. Inclusive, tem exercícios bem bacanas para você conseguir aumentar a tua capacidade pulmonar, em que você consegue, inclusive, ampliar, né, a expansão da tua caixa torácica e, consequentemente, você consegue armazenar mais ar. E isso, mais um controle, né, de toda a estrutura que participa do processo do apoio respiratório, por exemplo, aí pronto. Você não tem mais problema nenhum com essa questão de respiração, tá? Não importa se é voz feminina, se é voz masculina, funciona da mesma forma, tá? O conceito é exatamente o mesmo. Então, se você fizer isso, para qualquer música, postura adequada, mesmo de pé ou sentado, não importa, coluna retinha, pernas levemente afastadas sempre, puxa o ar sempre pela boca, abdômen firme, puxa o ar pela boca. E aí outra coisa importante também é trabalhar uma boa articulação ao fazer o movimento das vogais e dos fonemas, porque a grande maioria das pessoas pensa que quanto mais abre a boca, mais ar vai embora, e na verdade é o contrário. E isso também otimiza a energia da tua musculatura,
Porque uma boa articulação melhora muito a projeção da voz, e a projeção da voz, quanto melhor, menos sobrecarga, né, vai ter nas pregas vocais e na laringe como um todo na hora de emitir as notas. E esse é um conceito que ninguém explica. Isso aqui que eu estou explicando para você está lá dentro do curso, por exemplo. Tudo isso que eu estou te explicando aqui nessa aula está dentro do curso. É o panorama geral do curso Respira Canto, tá? Então, o que acontece? Você vai sempre trabalhar essas três coisas, desenvolvendo isso quando você for cantar. E é muito importante que você se grave, inclusive, quando você canta. Eu quero que você faça, inclusive, o antes e depois. Canta a música gravando antes de fazer o exercício e trabalhar esses conceitos aqui. E, trabalhando esses conceitos, grave-se depois para você ver a diferença que dá. Eu quero que você volte aqui depois e me conte qual foi o resultado que você conseguiu através desta aula aqui, desse vídeo. Mas não terminou ainda, vamos lá? Então, o que acontece? Depois que você ficar com o abdômen firme, puxar o ar pela boca, encher os pulmões, você vai manter o abdômen nesta posição enquanto você está fazendo emissão e controlando, né, trabalhando bem a tua articulação e não colocando toda a força na hora de cantar, que é outra coisa importante também. Você vai cantar a frase, perdão. Não corta isso, tá? Não corta isso. Não corta isso aqui, porque quem sabe faz ao vivo. Enfim. Então você vai não colocar muita força na hora de cantar, também para otimizar o teu ar na hora de cantar. E aí você, inclusive, consegue, né, uma melhor performance vocal e um som mais limpo na hora de cantar fazendo dessa forma. Então faz junto comigo, abdômen firme, puxa o ar e... A alegria de toda a terra. Conseguiu fazer? Se você conseguiu, me conta aqui nos comentários. Uma outra música também é o Sonda-me. Apesar de ser uma música bem antiga, como o Grande é o Senhor também, tem muita gente que ainda canta essa música. E eu já ouvi centenas e centenas de relatos de pessoas que sofrem muito para cantar essa música, pessoas que tinham um sonho de cantar essa música. Inclusive, tem uma aluna minha, a Raquel, que o sonho dela era cantar essa música na igreja. E depois que ela começou a estudar comigo, começou a trabalhar esse conceito de respiração que eu desenvolvi, que você vai ver que é diferente do que a maioria fala, ensina sobre a questão de respiração. Aí ela finalmente conseguiu cantar essa música na igreja, inclusive ela gravou e mandou para mim. Ficou lindo, 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 lindo. Então, o que você vai fazer para cantar o Sonda-me, por exemplo? Como um farol que brilha à noite, como... Para voz feminina, mas eu vou fazer aqui na minha extensão, tá? Dentro da minha extensão. Então, por exemplo, a gente vai ter como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como... Então, toda essa frase aqui, ó, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como. Depois você vai respirar. A dinâmica da música, estruturalmente falando, é exatamente assim que ela foi construída, tá? Então, você também, além de tudo isso que eu falei, precisa saber exatamente onde respirar, que é extremamente importante e ninguém ensina isso também. Onde respirar, qual o momento exato. E você entender previamente qual é a duração desta frase. E aí trabalhar tudo que eu já te ensinei aqui no vídeo, para que você consiga administrar o teu ar, controlar o teu ar e a respiração enquanto você está fazendo emissão. Então, por exemplo, como um farol que brilha à noite, como... Puxa, e vai, ó. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. E vai. Então você vê que ainda sobrou fôlego para eu cantar a frase de uma frase de longuíssima duração. E eu também, o que eu não fiz? Eu não cantei como um farol que brilha à noite, como... gritando que nem um animal. Então, todas essas coisas aqui que eu falei são coisas que fazem com que a voz canse mais rápido, com que a voz quebre na hora que você está cantando, você fica com falta de fôlego. Isso tudo acaba prejudicando a tua performance vocal.
Isso tudo acaba prejudicando a saúde da tua musculatura. E aí também gera muita frustração na hora de cantar. Nossa, o que eu recebo de relatos de pessoas que se frustram com isso, você não tem noção. E aí, para todas elas, o que eu indico? Aplica esses conceitos aqui que não tem erro. Por quê? Todo mundo que aplicou teve resultados em até 7 dias. Porque esse conceito de respiração ele é justamente baseado justamente no nosso próprio organismo, nas coisas que nós já trabalhamos de forma natural, como eu expliquei no início do vídeo. Porém, aqui tudo funcionando de maneira mais eficiente. E é claro que para você ter resultados ainda melhores, você precisa aprimorar, desenvolver, estimular essas estruturas para que, né, elas tenham maior resistência, para que o nível de massa muscular, né, dessas estruturas aumente, você tenha uma musculatura mais forte e desenvolva um nível de memória muscular, um nível de consciência da tua respiração cada vez melhor, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e não esquece, se não é inscrito no canal, se inscreve porque sempre tem aulas desse nível aqui. E claro, se você precisa de um acompanhamento mais de perto, tem link aqui na descrição também para que você consiga construir a voz dos seus sonhos, aprimorar, né, multiplicar os talentos que Deus te deu. E lembrando que aprender a cantar bem não depende de um dom, de algo especial que Deus derramou, porque comigo não foi assim, eu cantava muito mal. A grande maioria dos meus alunos também cantavam muito mal e graças a Deus hoje cantam muito bem. Deus também me deu esse privilégio aqui. Então, com isso, eu quero dizer para você, não desista, vai para cima, mas faça as coisas da maneira certa e ganhe tempo, porque isso tudo aqui te ajuda a quê? A ganhar tempo, não desperdiçar mais tempo. E é possível sim construir. Então, se eu conseguir, se tantos alunos meus já conseguiram, você também consegue, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.